toda a honra e toda a glória pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Estamos já há 7 dias para a finalização do ano de 2025. Esse ano de 2025 nós tivemos muitas vitórias, muitas lutas. E a minha intenção aqui é, através da palavra de Deus, deixar uma mensagem de incentivo, uma mensagem para preparar você e a sua família para embarcar rumo a 2026. Este ano de 2026, eu estou crendo que o Senhor realizará grandes coisas nas nossas vidas. Eu quero ler aqui na Bíblia Sagrada, no 6º livro, livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9. Portanto, Josué 1:9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué capítulo 1 e o versículo de número 9. Quem conhece a Bíblia Sagrada, quem já leu os livros anteriores a este livro chamado Josué, sabe perfeitamente que estes livros, ele contém a história em que Deus vem narrando o seu trabalho, como ele preparou através de Abraão, Isaque e Jacó, uma grande e poderosa nação. Eu me lembro de uma passagem bíblica que diz o seguinte: o Senhor Deus disse: não posso esconder de Abraão as minhas intenções, visto que ele é muito querido para mim, e eu tenho o propósito de fazer dele uma grande e poderosa nação. Então disse o Senhor a Abraão: prepara alguns sacrifícios de animais e os ponha diante de mim, e eu farei uma aliança contigo. Eu mostrarei a você o que acontecerá com os teus descendentes depois da tua morte. Assim fez Abraão como o Senhor havia pedido. Abraão preparou os sacrifícios, e a Bíblia diz que, levantando Abraão de madrugada, preparou todo aquele sacrifício, e 3 horas da tarde Deus ainda não havia aparecido, porque Deus, ele trabalha no tempo dele e não no nosso. Você já deve ter experimentado isso, que Deus não vem no nosso tempo, mas no tempo dele. E quando chega o tempo dele, ele não falha, ele faz tudo o que lhe apraz. Lá pelas 3 horas da madrugada do dia seguinte, Abraão estava dormindo próximo do sacrifício, e a Bíblia diz que veio um fogo e consumiu todo o sacrifício. Após isto, o Senhor disse: Abraão, saiba por certo que tua semente será escravizada. Eles viverão em uma terra estranha e passarão 430 anos ali. Depois desse período, eu os abençoarei. Eles sairão com grandes e poderosas riquezas, e eu levarei eles para a terra de Canaã, e darei a terra para eles em herança. Assim, Abraão ficou consolado, sabendo que Deus havia declarado que estava no controle
da nação de Israel. A Bíblia diz que passaram-se 430 anos. Moisés, o escolhido de Deus, estava pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro, quando acendeu-se uma sarça. A sarça ardia, mas não se consumia. É Êxodo 3. Quando Moisés viu aquilo, disse: tem alguma coisa errada. Eu preciso verificar, porque a sarça se não queima. O que seria isto? Quando Moisés se aproximou, o Senhor bradou e disse: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, mas tire a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisas é uma terra sagrada. Moisés encobriu o rosto, dobrou o joelho e ouviu a voz de Deus, o Eterno, que dizia: volte para o Egito, retire a Israel do Egito e traga-os para cá, para este monte, para que eu os ensine as minhas leis, os meus preceitos e os meus mandamentos. Mas Moisés disse: Senhor, tu sabes quem sou e sabes quem é Faraó, sabes que Faraó é considerado um deus e que seus súditos são poderosos, eles têm exércitos, eles possuem carros, eles têm cavaleiros, e eu sozinho. Então disse o Senhor: eu estarei contigo, por onde você for, eu irei, e tudo o que você disser, eu confirmarei. Mas Moisés disse: Senhor, eles não vão crer-me. Então disse o Senhor: o que tens em tua mão? Ele disse: meu cajado, de pastorear as minhas ovelhas. Então disse o Senhor: pegue o cajado e lance no chão. Quando Moisés lançou no chão, o cajado tornou-se uma serpente. O Senhor disse: um sinal, põe as tuas mãos no peito. Quando tirou a mão, estava enferma. O Senhor disse: ponha novamente. Quando tirou, estava curada. O Senhor disse: o segundo sinal, se não te crerem no primeiro, vão te crer no segundo, e eu farei muitos outros sinais. Assim partiu Moisés, e nós sabemos pela Bíblia que Deus derramou 10 sinais poderosos sobre o Egito, e era meia-noite da 10ª praga. Todo o Egito estava em alvoroço, porque não havia nenhuma casa que não tivesse um morto, pois todos os primogênitos do Egito estavam mortos. E eles gritaram a Faraó: tire essa gente do nosso meio, tire esse povo daqui, porque senão seremos completamente destruídos. Assim partiu o povo de Israel. O Senhor os colocou diante do Mar Vermelho e pôs o exército arrependido de Faraó, porque se arrependeram de deixar ir a Israel. Quando o povo viu a Faraó, disse: certamente morreremos. Mas o Senhor disse: ninguém morrerá, nem mesmo um fio de cabelo da vossa cabeça perecerá. Eu estou com vocês por onde quer que vocês andarem. O Senhor abriu o Mar Vermelho. O povo de Israel passou em terra seca, o que, tentando os egípcios, se afogaram completamente. E o Senhor disse: esses egípcios que os olhos de vocês contemplaram e temeram, nunca mais vocês os olharão novamente. Assim o povo partiu para uma região chamada de Mara,